pessoal, como vocês estão? Neste vídeo a gente vai ver como integrar dados do Project Online com ferramentas da Power Platform, como Power Apps, Power Automate, Power BI. Bora pro vídeo. Bom, eu estou aqui com o meu ambiente do Project Online aberto. Logo de cara eu quero trazer para vocês esse exemplo do Power Apps, né? Ele já está integrado aqui à minha página inicial. Esse é um pequeno dashboard, né, com alguns resumos que ele já traz os dados do usuário que está logado, por exemplo, meus projetos, minhas tarefas, riscos, problemas e mais algumas informações aqui embaixo. Já estou com ele aberto aqui em modo de edição também. Quero mostrar para vocês como que a gente integra os dados e como que a gente faz para trabalhar com dados do Project diretamente aqui no Power Apps, tá? Nesse exemplo do aplicativo a gente tem aqui na função onStart, né, que é quando o aplicativo executa. Logo que ele executa, a gente tem uma chamada de fluxo, né, do Power Automate integrado aqui, porque o Power Apps ele não tem um conector nativo para a gente utilizar a chamada direto com o Project Online, porque a gente está utilizando algumas APIs, né, de conexão web service que o próprio Project Online disponibiliza. Então a gente precisa integrar ele numa chamada aqui no Power Automate. A gente tem esse flow aqui, esse fluxo desenvolvido que chama Home ppm get projects, está integrado aqui. A gente pode ver na conexão aqui, nas conexões, né, no Power Automate, tá? Então a gente consegue chamar esse fluxo dentro do Power Apps e retornar ele dentro de uma variável que a gente chamou de var data. Tá? E a gente passa para esse fluxo também o var usuário que está aqui em cima, que é o usuário que está conectado, porque no aplicativo a gente só quer mostrar os dados que aquele usuário pode ver ou que estão relacionados àquele usuário. Então, com essa chamada, já vou abrir o fluxo para a gente dar uma olhada ali por cima como que ele se comporta, mas nessa chamada ele vai retornar todos os dados aqui dentro dessa variável var data. E aí a gente cria quatro outras variáveis, que são tabela de projetos, tarefas, problemas e riscos. E aí a gente seta, né, como ele vem no formato JSON, a gente utiliza essa formatação, essa função parse JSON, e aí joga dentro de uma tabela, depois guarda na variável. Sempre aqui retornando o var data, né, que é a variável que a gente criou ali com o retorno do fluxo, e atribuindo esses dados dos projetos dentro de cada uma dessas tabelas. Tendo esses dados aqui, a gente já consegue trabalhar com eles dentro do aplicativo como um todo. Então aqui, por exemplo, meus projetos, a gente tem um count rows da tabela meus projetos, aqui em cima tarefas, riscos, problemas, a mesma coisa. Já aqui embaixo no gráfico a gente consegue, nesse caso desse gráfico a gente está utilizando aqui uma ferramenta, né, que ela é de uma API que a gente chama, e ela retorna um gráfico, e aí a gente consegue trabalhar com os dados ali que retornaram do fluxo para a gente montar esses gráficos também. Essa ferramenta ela chama QuickChart, o link dela é quickchart.io aqui, vocês podem acessar, dar uma olhada para ver como que funciona. E aí com os dados, né, novamente dos projetos que retornou, a gente consegue montar esses gráficos aqui nesse exemplo que a gente tem. Meus projetos por status, por fase e por tipo. Né? Ele faz aqui a contagem dos projetos em cada uma desses quadrantes. Então vamos lá no fluxo. Aqui esse é o nosso fluxo, tá? Então ele vai disparar do Power Apps, né? O nosso trigger, o nosso gatilho vem do Power Apps. E aí a gente tem no Power Apps a chamada HTTP. Essa é uma ação nativa aqui do Power Apps. Quando a gente vem adicionar um passo aqui, uma ação, a gente coloca HTTP e aí logo a gente já tem essa do SharePoint, tá? Então é essa aqui que a gente está utilizando. E aí a gente começa a montar essa chamada, né? E aí aqui que entra o detalhe de como que a gente puxa esses dados do Project, tá? No Project Online, para puxar esses dados, vocês vão vir no ambiente de vocês, vai ter sempre aqui o domínio, né? .sharepoint.com/sites/ppm. E aí depois do ppm, né, o padrão é /pwa, na verdade, o nosso é /ppm, que é um site criado. Depois do endereço aqui do site, a gente coloca underline API e aí /projectdata. Com isso, ele já mostra pra gente várias tabelas, né, do meu ambiente Project Online. E aí eu posso trabalhar com essas tabelas, tá? Então vocês vão ver ali no fluxo que a nossa chamada, ela vai, como eu comentei ali, underline API, underline projectdata. E a gente está trazendo aqui da tabela projetos. Se eu colocar aqui /projetos, ele já vai trazer toda a minha lista de projetos daquele ambiente, com todos os campos personalizados e tudo mais. Isso aqui ele vem num formato XML, tá? E a gente precisa trabalhar com ele, trazendo ele em JSON para ficar um pouco mais fácil de se trabalhar. A chamada ela é OData, né?
então também vocês podem consultar a documentação OData, ou a gente pode especificar melhor num segundo momento, se for de interesse de vocês aí nos comentários. Então a gente tem aqui a chamada, né, com um filtro, trazendo aqui o nome do proprietário do projeto, a gente está filtrando pelo proprietário. E aí lembra lá no Power Apps que eu comentei que ele envia o usuário que está logado, né? Aqui dentro da chamada.run a gente está enviando o usuário, e aí a gente está usando esse usuário para fazer o filtro na nossa API. E aí aqui a gente colocou para selecionar alguns campos só para não trazer toda aquela base que vocês viram. E aí ele vai fazer essa chamada para todas as tabelas. A única diferença aqui das chamadas são que aqui no momento que a gente coloca underline API Project Data, aqui em vez de projetos vai ser, por exemplo, atribuições. Aí a gente tem também problemas, mas a estrutura vai sempre ser nessa underline API barra Project Data. E aqui a chamada ela é estruturada desse jeito. Como a gente está obtendo dados, a gente utiliza aqui o get, coloca o site do project aqui em cima, no site address, e os headers, né, o cabeçalho, a gente coloca nesse formato, o accept e o content type, nesses dois formatos aqui, application barra JSON, ponto e vírgula, data igual no metadata. E aí pode usar esse mesmo padrão para esses dois cabeçalhos, tá? E aí com todas essas chamadas que ele faz aqui, a gente retorna esses dados lá pro Power Apps. Então eu retorno 4 retornos, projetos, tarefas, problemas e riscos. E aí aqui eu trago o body da chamada de cada uma delas. Por isso que aqui no Power Apps a gente consegue utilizar esses 4 retornos para a gente montar essas tabelas aqui dentro, tá? Então dessa forma a gente consegue integrar os dados do Project Online aqui no Power Apps e montar várias visões, funcionalidades também, tá? Então esse é o primeiro exemplo com o Power Apps. Agora a gente vai mostrar um do Power Automate, né? Trabalhando também com SharePoint, mas integrando ali no Project Online. E aí a ideia aqui, a gente tem um outro fluxo desenvolvido. A ideia desse fluxo é, quando for criado um item numa lista SharePoint, ele vai criar um projeto direto no meu Project Online, tá? Então o que a gente faz aqui? Primeiro é o gatilho, quando o item for criado, a gente vai pegar os dados aqui da lista, né, do site SharePoint, da lista que for envolvida. E aí a gente tem de novo aqui uma ação de HTTP, só que nesse caso a gente está usando o método POST, né, que é para enviar informações lá para o nosso PPM. E aí a gente usa uma outra API, que agora não é Project Data, mas sim Project Server. Dentro dessa API a gente tem a funcionalidade aqui de adicionar um projeto, e o link é esse aqui. Project Server barra Projects barra ADD, tá? Os cabeçalhos iguais, e aí a gente tem também alguns parâmetros obrigatórios que a gente precisa enviar: o nome do projeto e o tipo do projeto. E aí a gente precisa colocar o tipo do projeto, o ID dele. E aí para pegar o ID, uma dica é o que? A gente vem aqui na configuração do PWA, aqui em tipos de projeto da empresa. A gente seleciona aqui o tipo de projeto que eu quero criar. Vou selecionar aqui projeto. E aí aqui na URL, aqui no endereço, a gente consegue ter acesso ao ID do tipo de projeto. Então é só pegar ele aqui no final e colocar lá no fluxo. A gente já deixou montado aqui. Essa ação ele vai fazer a criação do projeto, né, lá no project. Depois disso a gente vai pegar esse dado do projeto retornado, né, o ID, etc., a estrutura daquele projeto. Vai ter aqui uma variável do ID do projeto, do novo projeto que foi criado, ele vai retornar o ID para a gente. Colocamos aqui um delay, porque ele tem um processo aí de mais ou menos 1 minuto para criar todo o projeto ali. E depois a gente vai fazer o checkout desse projeto para novamente utilizar uma ação de HTTP e atualizar alguns campos personalizados desse projeto que foi criado. Então aqui, de novo, a gente está usando um post, porque a gente vai atualizar uma informação, a mesma API aqui do Project Server, e aí aqui eu tenho um outro endpoint, né? um final diferente aqui, que é a barra draft, barra update custom fields. E aqui também ele muda um pouquinho o cabeçalho necessário aqui para enviar essa requisição. Tá? Aqui no body eu preciso indicar qual que é o campo personalizado que eu quero atualizar, o valor dele e o tipo desse campo. Então eu estou pegando aqui, a gente tem que pôr esse key, né, que é o ID do campo personalizado. E aqui mais uma dica de novo vir aqui no configurações do PWA, no nosso Project Online, vou no campos personalizados e aí eu entro aqui nos campos personalizados, posso entrar em qualquer um deles, vou pegar por exemplo premissas, e aí a gente tem aqui em cima também na URL, no endereço, o ID desse campo. Então é só pegar esse ID e colar
aqui no nosso parâmetro de key, né? E aí precisa colocar esse custom underline e aí sim o ID do campo. O valor, e aí a gente pega lá da lista SharePoint, né, o valor que ele vai ser preenchido, e a gente aqui, nesse caso, a gente está fazendo a atualização de 2 campos, tá? E aí você pode adicionar vários campos aqui dentro. Então eu tenho 2 chamadas aqui de key com IDs diferentes e o valor também de campos diferentes. Depois disso eu faço o meu check-in e a publicação do projeto. Então vamos lá, eu vou criar aqui na minha lista, também já está pronta. Eu vou criar um item novo, o título eu vou chamar de projeto videoaula, objetivo vou pôr só o nome do campo mesmo e premissas também o nome do campo. E aí eu salvo, nisso ele vai me disparar aqui no meu fluxo uma nova instância, né, uma nova execução. O nosso gatilho do fluxo é quando um item for criado na minha lista SharePoint. Então a minha lista é integração PPM, o meu site foi aqui onde eu criei, integração PPM Elefantine Desenvolvimento. E aí vamos ver se ele já executou. Agora ele já começou a executar. Então ele vai rodar aqui, vai passar por cada uma daquelas ações. Eu tenho o meu delay aqui de 1 minuto, então enquanto isso eu vou abrindo o project, né? Vou na minha central de projetos, a gente já vai conseguir ver o cronograma criado. Vamos lá, o nome do nosso projeto que eu coloquei lá no SharePoint é projeto videoaula, ele já está aparecendo aqui para mim, então ele já criou esse projeto novo. Quando acabar aqui o delay, né, ele vai fazer a atualização daqueles 2 campos personalizados que eu coloquei. Os campos são premissa e objetivo do projeto. E aí ele já terminou o delay, né, e já passou pela outra ação que é a atualização dos 2 campos que eu comentei nessa segunda chamada HTTP. Então vou abrir aqui o projeto videoaula. Vocês vão ver aqui embaixo objetivo e premissas foi preenchido com os 2 valores que eu cadastrei aqui na minha lista SharePoint. Então essa é uma ideia de integração, a gente pode montar aqui uma lista, por exemplo, de ideias, né, de business case que a gente chama, para rodar um fluxo de aprovação e só depois que for aprovada essa ideia ele criar de fato um cronograma, um projeto no Project Online. Então é possível pensar em algo nesse sentido, tudo a partir ali da API, né, do Project, a API que ele oferece para a gente poder integrar com outras ferramentas. E aí para finalizar, também vou abrir aqui 2 exemplos rápidos aqui no Power BI. Então aqui a gente tem um dashboard, né, do Power BI voltado aos dados de recurso lá do Project Online. E aí, de novo, como que eu faço essas conexões, né? Lembrando sempre que a gente utiliza aquelas APIs que o Project Online oferece. No caso do Power BI é só eu vir aqui em obter dados e aí eu uso esse feed OData, tá? Se ele não aparecer, vocês vêm aqui em mais, procura por ele aí, ele vai pedir o endereço ali de onde que eu quero obter esses dados do feed OData. E o meu endereço vai ser o endereço do project, underline API, underline barra project data. Então eu vou pegar esse endereço, vou voltar aqui no meu Power BI, jogo ele para cá e clico em OK. Com isso ele vai rodar ali os dados. O Power BI ele já consegue ler aquele XML e já trazer separado para a gente. Então ele vai trazer todas as tabelas ali do project, que são, por exemplo, são todas essas, mas as principais aqui que a gente vai usar é projetos, recursos, riscos, tarefas, problemas, linhas de base de projeto, de tarefa, entre outros dados aqui de conjunto de dados ao longo do tempo do projeto, também é bastante usado, e atribuições. Então eu posso selecionar essas tabelas, carrego ela, ele já carregou, esse é um ambiente que não tem muitos projetos, então ele fica leve, ele fica rápido, tá? As tabelas elas já aparecem aqui nos meus dados do Power BI, já trazendo todos os dados lá também do Project Online, né? Os meus projetos, etc. E aí eu posso montar diversas visões aqui dentro, né? Aqui a gente está usando bastante essa tabela de recursos que eu comentei, né? Em todos os gráficos aqui a gente está utilizando ela, por ser um dashboard que a gente vai visualizar bastante dados de atribuição, de recurso, disponibilidade, aonde que esse recurso está atribuído, em qual projeto, em qual tarefa. A gente tem aqui 4 visões nesse dashboard, sempre voltado aqui a recursos, e aí eu tenho um segundo também mais voltado a custos do projeto. E aí, de novo, é a mesma conexão, tá? Como eu fiz ali no outro exemplo, e a gente pode montar vários formatos aqui de dashboards, de informações, para visualizar com os dados do projeto direto lá do Project Online. Então esse foi o conteúdo do vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui, não esquece de se inscrever no canal e
Valeu!